Aleluia! Glória a Deus! Glorificando, exaltando, bendizendo aquele que reina e vive para todo sempre. Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos unidos e reunidos através desse instrumento Web Rádio para juntos aprendermos de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Sem delongas, vamos para a mensagem que salva, cura e liberta. Leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Amém? Glória a Deus. Encontra-se hoje livro que escreveu Paulo aos Filipenses, seu capítulo de número 3, e o verso de número 12 a seguir. Assim está escrito: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aleluia! E avançando para adiante. Glória a Deus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai, aqui está a tua bendita palavra. Senhor da glória, sabemos que neste horário que já passa da meia-noite, muitos dormem, cansado da fadiga do trabalho, mas a tua palavra diz que devemos nos esforçar, porque desde o tempo de João Batista até os dias de hoje, literalmente, o reino de Deus é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. Que teu Espírito Santo, Senhor, continue falando aos nossos corações, nos dando ânimo, nos dando graça, operando em nossos corações. Revela a tua palavra aos corações de todos os amados irmãos, amigos da Web Rádio El Shaddai, e todos que ouvirão a tua palavra, os de perto e de longe. Pai, que anjo guerreiro acampe sobre todos nós para nos guardar e livrar de todo mal. Fica conosco e fala aos corações em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, darei um título a esta mensagem. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Aleluia! Nós sabemos que aqui na terra nós temos que ter metas, projetos, planos e objetivo, não é assim? Porém, o que significa alvo?
vamos ver aqui o adjetivo de alvo, para que possamos nós também, como o apóstolo Paulo, estar focado em nosso alvo, que é Jesus. Amém? Deus seja louvado. Então, o adjetivo de alvo é exatamente objeto, centro, foco, motivo, interesse, exemplo. Se for vestido assim, será o alvo de todas as atenções. Objetivo ou intuito, objetivo, intuito, propósito, desígnio, aleluia, intenção, intento, finalidade, fim, fito, meta, desejo, vontade e tensão. Amém? Este é o adjetivo do foco. Foco é você e eu estar focando, tendo visão em algo. Por isso que Paulo, ele diz na sua palavra, glória a Deus, que lemos em Filipenses, seu capítulo 3, 12 a seguir. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabemos que nessas alturas muitos já perderam o alvo, já saíram do foco, aleluia, voltaram atrás às coisas antigas, enquanto Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Muitas vezes, muitos vêm para Cristo, mas continua vivendo as coisas de outrora, vivendo do passado, das tradições, dos costumes, e por isso perde o alvo. Meus amados, vamos rever a nossa vida, se ela está no altar. Vamos ver se estamos de acordo com a palavra, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé. A Bíblia, ela é inerrante. Não precisamos de nenhum outro, aleluia, jeitinho, outros livros, como muitos sugerem por aí. Mas ela é autossuficiente. A Bíblia é um poço de sabedoria, porque é o próprio Senhor. Amém? Glória a Deus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, corroborando com Paulo, na sua primeira carta,
seu capítulo de número 2. E o verso de número 11 diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiro e peregrino no mundo, vocês abstenham dos desejos carnais que guerreia contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Aleluia! Pedro, ele está falando para mim e para você, que devemos deixar as coisas de outrora, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E muitos continuam vivendo como outrora, vivendo nas paixões, vivendo na idolatria, vivendo nas paixões que é algo que vai tirar muita gente do foco, que é Jesus, do alvo. Aleluia! Porque muitos deixam de meditar na bendita palavra, de estar se enchendo do Espírito para buscar as coisas terrenas, quando nós sabemos que somos peregrinos neste mundo. Aleluia! A nossa vida, ela é passageira. Aleluia! Glória a Deus! Amados, precisamos estar realmente com os olhos fitos em Jesus. Ele é o alvo. Muitos vêm para Cristo, mas não se firma. Por quê? Porque não se esquece das coisas de outrora, as que ficaram para trás. Muitos rancorosos ou rancorosos não perdoa, continua como outrora, aleluia, fazendo inimizade, quando sabemos que a nossa luta não é contra as pessoas. A Bíblia diz que a minha luta e a sua luta não é contra o ser humano, mas contra o diabo e os demônios. Aleluia! Os principados e potestades do ar, que vive nesse século, esse primeiro céu. Aleluia! Das hostes malignas. Amados, temos que ter um objetivo. Temos que ter um foco. Temos que estar fito em Cristo, que é o nosso objetivo. Como disse Paulo, a sua e a minha cidadania não é terrena. Por isso, amados, vamos buscar o Senhor. Como disse Isaías, seu capítulo 55 e o verso de número 6. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invoque por Ele enquanto Ele está perto. Amém? Então, vamos priorizar a mensagem cristocêntrica, a mensagem que liberta, a mensagem que cura, transforma, santifica e acrescenta-nos a fé. Romanos 10, 17
de modo que a fé, ela é produzida pela ouvir a mensagem de Cristo. Amém? Deus seja louvado. Vamos deixar o sono da indolência. Muitos têm dado lugar à carne, não têm se esforçado, mas é hora de nós despertarmos do sono, pois a nossa salvação, ela está mais próxima de que quando aceitamos a fé. Paulo, ele é categórico quando ele diz que não estamos salvos. E muitos acham que não deve se esforçar, que não deve buscar, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Espírito de engano. Aleluia. Paulo escrevendo aos Romanos, no seu capítulo de número 13, carta aos Romanos, capítulo 13, verso 11, está escrito assim: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Aleluia. Outra versão, de que quando aceitamos a fé. Hoje está mais próximo do que ontem. Imagine quem aceitou a fé há 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 anos. E se Jesus não voltar nesta madrugada, amanhã está mais próximo do que hoje. Qual é o seu alvo? Paulo, ele diz: prossigo para o alvo. E como Paulo, faço eu minha as suas palavras. Sigo para o alvo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus seja louvado. Meus amados, o profeta Isaías, profeta messiânico, ele que profetizou 750 anos, mais ou menos, antes da vinda do Mestre, do Salvador do mundo, Jesus. E no capítulo 43 de Isaías, seu verso de número 18, ele diz assim, aleluia, Isaías 43, 18 e 19. No 18 está escrito: esqueçam o que se foi. Não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até o deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Esqueçam o passado. Não viva de passado. Tem um provérbio que diz, aleluia, quem vive de passado é sofrer duas vezes. Meus amados, cada dia devemos ter uma experiência com nosso Criador. E Ele nos encoraja de olhar para o alto, não para
baixo, não para trás, mas para o alvo. Aleluia. Glória a Deus. Então Isaías diz: não vivam ou esqueçam o passado, ou esqueçam o que se foi, o que ficou para trás. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto abrirei. Aleluia. Glória a Deus. Um caminho e riacho no ermo. O grande problema do cristão é sempre olhar para trás. Não devemos olhar para trás. Temos que ter foco, alvo. E qual é o seu alvo? Eu vou dizer o meu, como o apóstolo Paulo. Ele diz: prossigo, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo. Aleluia. E qual é o alvo? É Cristo. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E Paulo está falando que ele ainda não considera salvo. É isso que ele está dizendo. Vamos ao texto. Glória a Deus. Verso 10, Filipenses 3. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Você quer? Porém, é notório que todo cristão que quer servir a Cristo terá que padecer. Não esqueça disso. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido isso, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aleluia! E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o seu alvo? Vocês estão focados em que alvo? Jesus disse: aonde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E aonde está o seu tesouro? Está no alto ou aqui na terra? Jesus falando em Mateus, seu capítulo de número 6, verso 19, ele diz assim: não acumulem
para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Aleluia! Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amados, nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que o diabo tem tirado muitos do foco, do alvo, que é Cristo. Aleluia! Mas Jesus disse: de que adianta o homem, ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que recompensa dará ele a sua alma? Mateus, capítulo de número 16, verso 26. De que adianta o homem, ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nisso. Porque aqui é passageiro. Pedro, ele diz que estamos vivendo como peregrino. Não devemos nos apegarmos a nada deste mundo, porque dele não levamos coisa alguma. Mas uma coisa, eu e você podemos levar. Não salva, mas as boas obras que nós praticarmos aqui na terra, elas nos seguirão. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Vamos ao texto. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então o texto é claro. Apocalipse, último livro da Bíblia, Revelação. Glória a Deus. Vai dizer assim. Apocalipse, capítulo de número 14, verso 13. Está escrito: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor. Os mortos que morreram no Senhor. Aleluia. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Aleluia. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Verso 14. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Aleluia! Muitos dizem que Deus é amor, e é verdade, mas a base do seu trono é justiça e juízo. Não é justiça e amor, é justiça e juízo. O amor de Deus,
não vai, aleluia, apagar a justiça, porque Ele é justo. Então, meus amados, cuidado com as pregações coach, as pregações de rosa, pregações que não confrontam o pecado, porque o pecado é a única coisa que nos separa do Deus Altíssimo. Isaías 59, 1 e 2. Então, se eu e você estamos no pecado, como muitos dizem, somos pecadores. E se somos pecadores, então não tem esperança, pois o pecado nos separa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você e eu aceitamos pela fé Jesus, e quando nós nos arrependemos da prática do pecado e abandonamos, e aí começamos a trilhar o caminho do alto, aleluia. Aí diz o texto bíblico que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Se Deus não se lembra do meu e do seu pecado, porque você e eu vamos nos lembrar dele? É o diabo que é acusador. Porém, temos que estar com a nossa vida no altar, deixando as paixões, a mentira, o adultério, a prática das paixões, a fornicação, trapaceria. Meus amados, o pecado sim nos separa de Deus. Então, o sangue de Cristo foi mais do que suficiente para nos purificar de todo pecado. O apóstolo João, ele diz assim, primeira carta de João, seu capítulo de número 1, verso de número 6 e 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Aleluia! E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é alguns, é todos. Porém, a Bíblia é clara. Quem cobre os seus pecados nunca prosperará. Mas quem confessa e abandona, acha e encontra dele misericórdia. Amém? Provérbio 28, verso 13. Glória a Deus. Corroborando conosco, amado irmão Bruno, direto de Niterói, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Provérbio 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Repetindo, Provérbio 14, 12, Salomão. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. E tem muitos nessa condição, trilhando o seu próprio caminho, buscando o Senhor do seu jeito. Mas deixa eu lhe dar aqui, aleluia, um conselho. Para o céu não é do seu jeito, nem do meu jeito, mas é do jeito dele. Amém? Ele é o dono da salvação.
Foi ele que pagou o preço na cruz do Calvário, dando a sua última gota de sangue por mim e por você. E ele morreu por todos. Carta Paulina aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, seu capítulo de número 5, verso 15. E ele, Jesus, morreu por todos, para que todos que vivam, não viva mais para si mesmo, mas viva para ele que morreu e ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Ainda o amado irmão Bruno, corroborando conosco na mensagem, aleluia, Isaías 59, verso 1 e 2, isso nos separa de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Aleluia! Então cuidado com essas mensagens, porque muitos já estão acostumados, aleluia, no pecado, achando que está salvo. E não tem ninguém salvo. Não é eu que falo, o irmão Salúcio. É a Bíblia. Vamos conferir? Primeiro, Jesus. Maior exemplo, pois é Ele que vai julgar você e eu. Mateus, capítulo de número 24, verso 13, está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que tiver, no alvo, persistindo, perseverando, aquele que perseverar até o fim será salvo. Já chegou o seu fim? Porque o meu não. Aleluia. Então, não tem ninguém salvo. Estamos sendo salvos. É o que diz a palavra. Vamos, primeira carta aos Coríntios, carta Paulina. E ele diz assim, glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, cristãos, mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Amém? Repetindo, pois a mensagem da cruz é loucura para quem estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Quando falamos para o ímpio, para o gentil, que vamos morar no céu com Jesus, eles acham que todos vão. É loucura dizer para eles que só os cristãos, só aquele que se, digamos, dá o direito de não viver mais sua vida, mas sim a dele. Como disse, ele morreu por todos, para que todos que vivam, não viva mais para si mesmo, mas viva para ele, Jesus, que morreu e ressuscitou. Então agora, a minha vida
e de todos que entregaram a ele, não é mais sua nem minha, tudo é dele. Exemplo, o pregador é dele, a palavra é dele, o mundo é dele, a plenitude do mundo é dele. Olha que diz Davi, Salmo de número 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e toda a sua plenitude. Logo, não temos nada aqui. Estamos sendo meramente mordomos. Minha casa, sua casa, não é nossa, é dele. A sua família e a minha família não é nossa, é dele. Aleluia! Sua fazenda, seu dinheiro, tudo que você e eu temos é dele. Porque quando ele tirar o fôlego, aleluia, acabou-se o homem, acabou a riqueza, acabou a soberba, a altivez, o orgulho. Meus amados, vamos crer na palavra, vamos viver a palavra. Não vamos ser apenas ouvintes, porque quem é ouvintes e não pratica, a sua religião é vã, não serve. Foi Tiago que falou. Vamos ao texto. A Bíblia é a única regra de fé. Qual é o seu alvo? Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, Tiago, capítulo 1, verso de número 21, ele diz assim: glória a Deus. Portanto, livre-se de toda impureza, maldade. Portanto, livre-se de toda impureza, maldade moral que prevalece e aceite humildemente a palavra de Cristo. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Seja praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, aleluia, mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei, a palavra, a lei perfeita que traz liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Não adianta eu e você apenas falar de Jesus, mas temos que praticar. Temos que ser exemplo, porque não adianta, ninguém engana a Deus. Você e eu podemos enganar uns aos outros, a esposa, o esposo, filhos, irmãos, pastores, mas do Espírito Santo não. Não esqueça que quando você e eu aceitamos Cristo pela fé, fomos selados com o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele está selado em todos que aceitaram de coração o Senhor Jesus. Amém?
Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, alvo. Alvo é a meta que nós colocamos. Por exemplo, geralmente, quando se vira um ano, alguém diz assim: a minha meta este ano é fazer isso ou aquilo. Ele faz planos. Porém, a Bíblia diz o seguinte, em Provérbio, capítulo 16, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Provérbio 16, verso 1 ao 3, diz assim: ao homem, ser humano, pertence os planos do coração. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, da sua boca. Todos os caminhos do homem lhe parece puro, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Se o Senhor, Ele não edificar a casa, casa é família, não é parede, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Diz o texto, Salomão, Salmo 127, Salmo de Salomão, filho do rei Davi, sucessor no trono de Israel. Então, verso 1 diz: se não for o Senhor que edificar a casa, que a família, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha os guarda. É inútil acordar cedo, trabalhar arduamente por alimentos, pois o Senhor dá o sono a todos que o amam. Amém? E os filhos, herança do Senhor. Salmo 127, do 1 ao 3. Meus amados, vamos estar focado exatamente em Cristo. Cuidado com as pregações coaches, pregações sem cruz. Voltando ainda, falando exatamente, glória a Deus, concernente a ninguém está salvo, mas temos que prosseguir para o alvo. Amém? Perseverar no alvo. Diz assim, Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, seu capítulo de número 10, verso 12. Se alguém pensa estar de pé, cuide para que não caia. Outra versão, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Já falamos no capítulo de número 24, 13, Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Já falamos, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Amém? Paulo escrevendo aos Romanos, aleluia, capítulo de número 13, verso 11, fica bem claro, explícito, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 13,
verso 11. Diz assim: façam isso, compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Aleluia. Porque agora a nossa salvação está mais próxima. Não estamos salvos. Está mais próxima de que quando cremos ou aceitamos a fé. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ainda o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 3:11. Ele diz assim: eis que vem em breve, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Eis que vem em breve, guarde o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Coroa aqui é salvação. Ainda no mesmo capítulo de Apocalipse 3:21. Aquele que vencer, aleluia, darei o direito de sentar no meu trono, assim como eu venci e sentei o trono do meu Pai. Amém? Glória a Deus. Tem mais. O apóstolo Paulo, escrevendo ao teu filho Timóteo na fé. E ele vai dizer assim, segunda carta a Timóteo, seu capítulo de número 4. Timóteo teve o privilégio de ser o último a ser homenageado por Paulo, porque quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, além de ser a última, ele estava em Roma preso e logo depois foi decapitado. Então ele escreve assim a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versos 6 ao 8, está escrito: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amados, pode ser hoje. Estamos preparados? Desperta, tu que dormes. Cristo, ele vem. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Foi isso que Amós 4:12 falou para Israel. Aleluia. Mas Efésios 4, verso de número 14, está escrito: por isso que foi dito, desperta, tu que dorme, levante dentre os mortos, Cristo esclarecerá sobre ti. Amém? E tem muito crente mortos espiritualmente, verdade? Pensando que está no caminho, só que o caminho que ele está é o caminho de porta larga, como disse Salomão, provérbio de número 14:12. Como nosso amado irmão Bruno corroborou, há caminho que aos olhos dos homens lhe parece bons, mas no final é caminho de morte. Esse caminho, por exemplo, nós estamos prestes, aliás, já está acontecendo praticamente em várias cidades da Bahia, essa festa da carne chamada Carnaval. Hoje é domingo, madrugada de domingo, mas quarta-feira próxima, oficialmente começa em Salvador.
E aí, leva 8 dias mais. E o que vai ter de crente morto lá no meio dessa festa carnal? Muitos dizendo que é para ganhar um dinheiro extra, mas é um dinheiro maldito. Ele vai estar compartilhando, participando dos ímpios. O que diz o Salmo 1? O Salmo 1, que é de Davi, está escrito: aleluia, bem-aventurado ou bem feliz o homem, ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o teu prazer é na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Infelizmente, muitos mesmo, já não têm mais prazer de meditar numa mensagem de 1 hora. Imagine meditar dia e noite. Muitos dizem que não tem tempo, correria, já perdeu o alvo, já saiu do foco. Meus amados, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o pior, muitos nem vai ganhar o mundo inteiro e ainda perderão a sua alma. Desperta, tu que dormes. Cristo, ele vem. Estamos preparados? Glória a Deus. Ainda corroborando conosco, amado irmão Bruno, direto, glória a Deus, de São Rio de Janeiro, Niterói. Glória a Jesus. E dizia todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo inteiro, ou o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim, aleluia, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Lembre-se disso. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, precisamos, na verdade, estar no foco, no alvo. Qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? Se seu alvo é Cristo, então, meus amados, vamos buscar as coisas do alto, aonde Cristo está sentado à destra do Pai. Como disse Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, capítulo 3, diz assim: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3. Verso de número 1, de Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Aleluia. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, desejos maus e ganância, que é idolatria, amor de dinheiro. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Não esqueça disso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Não é 7, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então, meus amados, vamos fazer como Paulo. Ele escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, ele vai dizer assim. Segunda carta aos Coríntios 4, verso 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia! Pois os nossos sofrimentos leves estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Aliás, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, aleluia, mas o que não se vê é eterno. Nós cremos em Jesus pela fé, mas sabemos que com Ele vamos estar eternamente. É isso que Paulo está dizendo. Se você é crente, Tomé, crê, vê para crer. Ou como Marta, incrédula. Porém, meus amados, mude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Vivemos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Disse Paulo à igreja aos Coríntios, porque vivemos por fé e não por vista. Já chegando ao final desta mensagem, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Paulo ainda escrevendo aos Romanos, ele diz assim, seu capítulo 8, glória a Deus, capítulo 8 de Romanos, verso de número 18. Glória a Deus. Vai dizer assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus seja revelado, pois ela foi submetida à
inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que a própria natureza criada será libertada da escravidão, aleluia, da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, ainda trazendo aqui mais uma corroboração do amado irmão Bruno, para encerrarmos, porque o tempo já se foi. Glória a Deus. Diz assim: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Romanos 11, verso 33 a seguir. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Encerrando, Paulo, ele diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo. O alvo é Jesus. Se o seu alvo não é Jesus, mude a rota hoje, enquanto há tempo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Filipenses, capítulo 3, 12 ao 14, está escrito: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Finalizando, verso 20, diz assim: a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes a seu corpo glorioso. Então, meus amados, a nossa cidadania não é aqui, é no céu. Amém? Deus seja louvado. Aí João diz, quem tem ouvido ouça, 1 de João capítulo 3, verso 3. Mas vale a pena falar o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos, pois, aleluia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é.
todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Não é de qualquer jeito que eu e você vai galgar o céu. A Bíblia diz claramente: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O sangue de Cristo nos purifica da imundícia, do pecado. Aleluia! Glória a Deus! Encerrando com Paulo, segunda carta aos Coríntios, seu capítulo de número 7, verso 1. Amado, visto que temos esta promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando no meu e no seu coração. Fique todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço.